Tem gente que acredita que pensamento positivo é coisa de gente ingênua, e é por isso que continua preso no mesmo lugar. Mas a verdade que ninguém te conta é que uma atitude mental positiva é muito mais do que pensar, tudo vai dar certo. É um poder espiritual que decide se você vai passar pela vida como vítima ou como construtor do seu próprio destino. E não precisa acreditar em mim. A Bíblia afirma, e Napoleon Hill provou em cada uma das suas pesquisas. A mente é o campo de batalha onde se vence ou se perde tudo. Você já percebeu que tem gente que nasceu nas piores condições e mesmo assim prospera com propósito, constrói um império, inspira gerações, enquanto outros com todas as ferramentas nas mãos continuam tropeçando nos mesmos erros? A diferença não está no dinheiro, nem na sorte. Está na forma como essa pessoa aprendeu a treinar a própria mente. E o mais poderoso, você também pode fazer isso mesmo que tenha falhado 10 vezes antes. Sim, ainda dá tempo de recomeçar. E hoje pode ser esse dia. Agora, antes de mergulhar nesse conteúdo, eu quero te pedir uma coisa simples. Se isso aqui já mexeu com você, se te fez pensar, clica no botão de se inscrever e ativa as notificações, porque o que você vai descobrir aqui pode virar a chave da sua vida. E claro, já comenta aí embaixo, o que mais tem te travado, o medo ou a dúvida? Vamos crescer juntos com clareza, fé e estratégia, porque é assim que se constrói uma mente inquebrável. Há 2 tipos de pessoas no mundo: as que reagem e as que comandam. A diferença entre elas não está no dinheiro, no talento ou nas oportunidades. Está na atitude mental. Enquanto uns acordam todos os dias esperando que algo bom aconteça, outros levantam da cama decididos a fazer acontecer. Essa diferença parece sutil, mas define quem sobrevive e quem domina. É como disse certa vez Napoleon Hill: quem domina a mente domina o mundo, e não o contrário. Pessoas com atitude mental positiva não são aquelas que nunca caem, mas sim as que enxergam no chão um novo ponto de partida. É a fé que faz alguém recomeçar mesmo depois de uma perda, uma falência ou um coração partido. E isso não é papo de livro de autoajuda, é real. Um vendedor que perde uma venda e volta mais preparado, uma mãe solo que transforma a dor em combustível, um cristão que mesmo em meio à tempestade louva e segue. São esses que prosperam com propósito. E aí entra o segredo. O que está dentro é mais poderoso que o que está fora. 2 pessoas, a mesma crise. Uma entra em pânico, a outra vê oportunidade. A diferença? A mente. Desenvolver uma mente inquebrável começa por perceber qual desses 2 perfis você tem alimentado. E é aí que a jornada do verdadeiro desenvolvimento pessoal começa. Porque existe um poder espiritual escondido nisso tudo, e ele muda tudo. Ter uma atitude mental positiva vai muito além de pensar positivo. Isso não é sobre repetir frases bonitas diante do caos. É sobre carregar dentro de si uma convicção silenciosa, mas poderosa, de que tudo coopera para o seu crescimento. Quem desenvolve essa força interior não está fugindo da realidade, está reprogramando como reage a ela. É espiritual, porque transcende o racional. Quando o cristão decide confiar em Deus mesmo quando tudo desaba, ele está acionando um poder invisível, mais real, que move montanhas e transforma histórias. Napoleon Hill dizia que a mente humana, quando em harmonia com a fé e o propósito, se torna uma usina criadora. E isso é perceptível nas pequenas escolhas do dia a dia. A diferença entre quem prospera com propósito e quem vive no automático está em como essas escolhas são guiadas. Enquanto muitos se afundam no medo e nas notícias ruins, outros acordam e dizem: hoje eu construo o que Deus plantou em mim. Essa fala simples, feita com fé, pode ser mais eficaz que qualquer plano mirabolante. E sabe o mais curioso? Quanto mais você desenvolve essa atitude, mais portas se abrem. É como se o mundo espiritual respondesse à sua mente inquebrável com recompensas inesperadas. Um cliente inesperado, uma solução fora do radar, um livramento que ninguém explica, tudo começa a girar em sua direção. Mas a pergunta é: você tem mesmo controle da sua mente?
Ou será que existe algo escondido que ainda a comanda? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Muita gente acha que está no controle, mas está sendo guiada por forças invisíveis. O medo, a dúvida e o sistema de crenças que carrega desde a infância. Esse é o inimigo que não se vê, mas que sabota silenciosamente cada passo rumo ao crescimento. O medo do fracasso, da rejeição ou da crítica é o que paralisa a maioria. E o pior, isso acontece de forma tão sutil que a pessoa nem percebe. Ela apenas acha que não é para ela, quando na verdade foi doutrinada a pensar assim. A mente funciona como uma terra fértil. Se você plantar fé, colhe coragem. Mas se o que entra nela o tempo todo são frases como "isso não dá certo", "você não é bom o bastante", ou "isso é só para quem tem sorte", e adivinha o que vai brotar? Exatamente. Limitação. O desenvolvimento pessoal começa com o rompimento desses padrões. E sabe por onde começar? Pela Bíblia. Em vez de ouvir só a própria mente, ouça a palavra. Em vez de repetir a dúvida, repita a promessa. Muitos prosperam com propósito apenas depois que descobrem que seus maiores bloqueios não estavam no mundo, mas na cabeça. Uma dica prática? Escreva hoje mesmo as 3 principais mentiras que você acredita sobre você e confronte-as com verdades espirituais. Exemplo: eu não sou capaz. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso muda a frequência da sua mente. Porque o maior inimigo da atitude positiva não está fora, está dentro. E ele só se cala diante de um propósito ardente. Uma pessoa sem propósito é como um barco sem leme. Qualquer vento a derruba, qualquer tempestade a afunda. Já reparou como quem tem um motivo claro para viver simplesmente não para diante das dificuldades? Isso não é sorte, é direção. O propósito ardente é como um fogo que queima por dentro e não se apaga com chuva. É ele que dá sentido aos nãos, que transforma perdas em lições e faz a mente permanecer firme, mesmo quando tudo em volta está ruindo. Isso é prosperar com propósito, continuar, mesmo sem aplausos. Napoleon Hill fala muito sobre isso em Quem Pensa Enriquece. Ele não está falando de querer dinheiro apenas por querer. Está falando de ter uma razão inegociável que justifica cada esforço. Você quer mudar sua vida? Então encontre seu porquê. Um pai que quer dar o melhor para o filho. Uma mulher que cansou de sobreviver e decidiu viver. Um cristão que entendeu que seu chamado não é só para ele, mas para impactar vidas. O propósito verdadeiro move céus. E você percebe isso quando já não consegue mais ignorá-lo. O mais poderoso? O propósito ardente também disciplina a mente. Ele dá foco. Você para de buscar atalhos e começa a construir fundamentos. Um exemplo prático. Pegue um caderno e escreva por que você faz o que faz. Se a resposta for rasa, aprofunde. Se for confusa, clareie. O propósito verdadeiro emociona. E quando você o carrega, você se torna inquebrável. Só que o propósito, sozinho, não transforma. É preciso reprogramar o sistema que o sustenta. E isso começa onde poucos olham, no subconsciente. Sua mente consciente até pode sonhar alto, mas quem manda mesmo no seu comportamento diário é o subconsciente. E ele só responde a uma linguagem: repetição emocional. É por isso que a autossugestão é tão poderosa. Repetir frases todos os dias com fé, emoção e verdade é como ensinar sua mente a enxergar um novo caminho. E não é papo de coach. É ciência espiritual, é Bíblia. O que o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Pensou, sentiu, acreditou, virou verdade. Napoleon Hill explicou isso de forma brilhante. Autossugestão não é ilusão, é programação. Você já foi programado por frases negativas desde a infância. Isso é difícil. Você não nasceu para isso. Quem nasceu pobre, morre pobre. A autossugestão é o processo inverso, consciente. É você se reeducando. Quer um exemplo prático? Todos os dias ao acordar, diga em voz alta: hoje eu escolho prosperar com propósito.
Nada me paralisa. Deus está comigo. Faça isso por 30 dias e observe a mudança no seu foco e no seu ânimo. Repetição não é mágica, é estrutura. O subconsciente é como um terreno. Se você planta fé e cuida todos os dias, a colheita é inevitável. Mas se planta dúvida, medo e escassez, também colhe. A diferença está no que você permite entrar. Um cristão que declara a palavra todos os dias está na prática, reprogramando seu interior para resistir aos ataques invisíveis. Mas reprogramar sem disciplina é como cavar um poço e parar antes da água. E é aí que muitos falham, por não entenderem o papel diário da consistência. Pensar grande é inspirador. Sentir fé é poderoso. Mas sem disciplina, tudo isso vira só uma boa intenção esquecida no meio do caos do dia a dia. A disciplina é a ponte. Ela conecta o mundo invisível da mente com os resultados palpáveis da vida. Sem ela, nem o maior propósito resiste. É como ter um carro incrível, cheio de combustível, mas sem direção. Não adianta nada. O que separa os sonhadores dos realizadores é o que fazem quando ninguém está vendo. Disciplina não é um dom, é uma decisão diária. E o segredo está em pequenos hábitos. Quer fortalecer sua mente inquebrável? Comece com 3 coisas: acordar sempre no mesmo horário, alimentar sua mente com a Bíblia antes de pegar no celular e escrever suas metas toda manhã. Simples? Sim. Poderoso? Muito. Essas pequenas práticas moldam quem você está se tornando. Prosperar com propósito exige rotina, e não tem como terceirizar isso. A vida real é construída com tijolos invisíveis chamados consistência. Napoleon Hill já dizia que o fracasso é muitas vezes resultado de falta de persistência. E persistência é só outro nome bonito para disciplina com direção. Quem tem propósito e fé, mas não desenvolve disciplina, vive frustrado. É como ver o sonho e não conseguir tocá-lo. É por isso que cristãos precisam ser organizados. Empreendedores precisam ser constantes. E qualquer pessoa que deseja crescer precisa parar de depender da motivação. Porque o dia em que a motivação falha, só a disciplina continua andando. As pessoas tendem a fugir da dor como se ela fosse o inimigo. Mas e se eu te dissesse que as maiores vitórias nascem justamente dela? A adversidade, por mais dura que pareça, é uma lei. E toda lei espiritual tem um princípio de crescimento embutido. Quando você sofre uma perda, uma traição ou um fracasso, você também recebe um convite: crescer. Prosperar com propósito passa por isso. A diferença é que quem tem uma mente inquebrável enxerga o degrau onde outros veem um buraco. Napoleon Hill dizia que em toda derrota temporária está a semente de um benefício equivalente, ou até maior. Parece loucura dizer isso no meio de um caos, mas é verdade. José, na Bíblia, foi vendido como escravo e depois virou governador. Ele entendeu a lei da adversidade. E você? Já parou para pensar que talvez esse problema que te trouxe até aqui seja exatamente o que vai te empurrar para o seu propósito real? A dor revela o que o conforto esconde. Quem entende isso não se faz de vítima, se faz de guerreiro. Quer um exercício simples e poderoso? Pegue uma folha de papel e escreva: qual lição posso tirar da maior adversidade que enfrentei até hoje? E depois anote como isso te preparou para o seu próximo nível. Isso é desenvolvimento pessoal na prática. É treinar a mente para enxergar propósito até na perda. Porque acredite, tem gente que vai quebrar e nunca mais se levantar. Mas quem prospera com fé e inteligência entende que até a queda tem missão. O que vai diferenciar os que crescem é como respondem a isso. Tem gente que passa a vida apontando culpados. Foi meu pai que não me apoiou, foi a crise, foi o governo, foi o ex. Mas a verdade, dura e libertadora, é que ninguém é vítima das circunstâncias, apenas da forma como reage a elas. As situações que te cercam não definem seu futuro. A sua resposta, sim. Você pode ter passado pelo abandono, pelo desemprego, por humilhações, mas a forma como você ressignifica tudo isso é o que vai moldar sua identidade e, com ela, sua prosperidade.
Veja Nelson Mandela. Ficou preso por 27 anos. Saiu do cárcere com um espírito mais livre do que muitos que vivem soltos por aí. Isso não é mágica, é mentalidade. É desenvolvimento pessoal aplicado com força espiritual. É saber que Deus não te entrega o controle do mundo, mas te entrega o controle de si mesmo. E isso já é mais do que o suficiente. Jesus foi traído, zombado, espancado e ainda assim não agiu com ódio. Por quê? Porque sabia quem ele era e sabia para onde estava indo. E você sabe? Reflita. O que está em suas mãos agora que você pode fazer em vez de focar no que te tiraram? Sua resposta aos problemas revela mais sobre sua mente do que os problemas em si. E se você quiser começar agora, comece treinando o olhar. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança simples muda tudo. Mas cuidado, sua resposta aos desafios também vai depender de quem te influencia. E isso nos leva a um ponto delicado. Sabe aquele ditado? Diz-me com quem andas e te direi quem és. Ele é mais profundo do que parece. Porque o ambiente em que você vive não só molda sua linguagem, seu comportamento, suas escolhas. Ele molda sua mente. E a mente, como já sabemos, é o campo onde se decide o sucesso ou o fracasso. Se você se cerca de pessoas negativas, que vivem reclamando, zombando dos sonhos dos outros e alimentando medo, adivinha o que começa a crescer dentro de você? Dúvida, medo e mediocridade. A Bíblia alerta: as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. E não estamos falando apenas de amizades presenciais. Hoje, quem você segue no Instagram, os vídeos que consome no YouTube, até os grupos do WhatsApp que participa, tudo isso compõe o ambiente mental que influencia suas decisões. Você quer prosperar com propósito, desenvolver uma mente inquebrável e crescer espiritualmente? Comece auditando quem você está ouvindo. Porque quem alimenta sua alma alimenta também seu destino. Quer um exercício rápido? Faça uma lista com os 5 nomes de pessoas com quem mais convive e consome conteúdo. Agora pergunte: essas pessoas me puxam para cima ou me arrastam para a lama? Se a resposta for desconfortável, você já sabe o que precisa fazer. É difícil se afastar de certas vozes, eu sei. Mas é mais difícil ainda viver uma vida inteira travado por conselhos ruins. O ambiente que você permite molda o mundo que você constrói. E isso tem tudo a ver com como você age diante da vida, especialmente quando decide dar o próximo passo com ousadia. Existe uma força quase divina que se ativa no exato momento em que você age com convicção. Não é sobre arrogância, é sobre fé. Fé em Deus, fé no propósito e fé na semente que você plantou. Quando você age como se fosse impossível falhar, sua mente para de enviar sinais de alerta e começa a se alinhar com soluções, oportunidades e coragem. É assim que se prospera com propósito, com passos ousados, mesmo no meio da tempestade. Napoleon Hill afirmava que um dos maiores inimigos do sucesso é a hesitação. E olha, isso é real. Quantas ideias você já deixou morrer porque ficou esperando o momento certo? A verdade é que o momento certo é construído, não encontrado. Quer abrir um negócio? Grave um vídeo hoje, poste algo, faça uma pesquisa. Quer crescer espiritualmente? Separe 20 minutos para meditar na palavra, orar e escrever o que aprendeu. O movimento traz clareza e a clareza traz progresso. Mas só se você começar, é claro que vai bater medo, e é aí que mora o segredo. Coragem não é ausência de medo, é decisão de continuar apesar dele. Quando você se posiciona com ação, o universo responde. Pessoas aparecem, portas se abrem, ideias surgem. E tudo isso porque você parou de perguntar e se der errado, e começou a perguntar: como posso fazer dar certo? Essa atitude, além de atrair resultados, fortalece sua mente inquebrável. E aí vem aquele momento crucial da jornada, a hora de decidir quem comanda a sua vida. Chega um ponto em que não dá mais para empurrar a vida com a barriga. Ou você assume as rédeas da sua mente,
Ou continua sendo marionete dos medos, das desculpas, da opinião alheia? Essa decisão não é um evento externo. É uma escolha íntima, silenciosa, mas extremamente poderosa. Decidir ser o autor da sua própria história. É nesse ponto que muitos se perdem, porque escolher exige coragem, exige fé em Deus e exige responsabilidade sobre cada passo. Tem gente esperando um sinal do céu, mas ignora que o próprio livre-arbítrio já é esse sinal. Quando você decide firmemente que não vai mais viver no piloto automático, algo muda. Você começa a filtrar pensamentos, blindar sua energia e fazer escolhas que honram o seu propósito. Decidir prosperar com propósito é romper com a mentalidade da escassez e abraçar o poder de uma mente inquebrável. É se tornar seletivo com o que entra na sua cabeça, porque você entende que a sua mente é terreno sagrado. E sabe o mais incrível? Essa decisão não precisa de aprovação. Você não precisa da permissão de ninguém para começar a agir como alguém que nasceu para vencer. Mas precisa de comprometimento. A partir do momento em que você decide assumir esse controle, a vida começa a exigir de você uma nova postura. E quando essa nova versão se sustenta, algo extraordinário acontece. Você começa a deixar um legado, e aí, tudo o que viveu até aqui começa a fazer sentido. O verdadeiro sucesso não é o que você acumula, é o que você deixa. Uma mente inquebrável não é reconhecida apenas pelas conquistas que expõe, mas pela transformação silenciosa que causa ao seu redor. Tem gente que muda gerações inteiras com a forma como pensa, fala e reage à vida. O legado de uma mente próspera, firmada em Deus e guiada por propósito, é mais poderoso do que herança material. Porque aquilo que você planta na mente, dos seus filhos, amigos e até desconhecidos, frutifica além do seu tempo. Lembra daquela avó que orava todo dia e nunca deixou de acreditar que seus netos teriam um futuro melhor? Ou daquele professor que te disse que você podia mais, mesmo quando você duvidava de si? Essas pessoas não te deixaram 1 milhão na conta, mas te deixaram algo infinitamente mais valioso, uma semente mental. A mentalidade que você cultiva, hoje, Renata, está moldando a atmosfera da sua casa, influenciando decisões de quem nem nasceu ainda. Sim, o poder é desse nível. Quando você constrói sua vida sobre princípios sólidos, quando decide prosperar com propósito e edificar, sua mente com fé e disciplina, você se torna referência, mesmo sem querer. E o mais bonito é que esse legado não precisa de holofote. Ele age no silêncio da transformação, porque no fim das contas, o que define o verdadeiro vencedor não é a glória do agora, mas o impacto que continua mesmo depois que ele já partiu. E se você chegou até aqui, está mais do que pronta para recomeçar por dentro. Agora que você recebeu essa verdadeira chave de sabedoria, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai deixar esse conteúdo virar só mais uma motivação passageira? Ou vai aplicar com disciplina e fé cada ensinamento que recebeu aqui? Lembre-se, o que separa o sonhador do realizador é a ação. Deus já te deu o poder de escolher, e sua decisão hoje pode ser o primeiro passo para uma vida de prosperidade com propósito, alinhada com quem você nasceu para ser. E me conta, qual desses 12 tópicos mais mexeu com você? Qual verdade te despertou por dentro? Escreve aqui nos comentários, quero muito ler sua resposta. Esse é o tipo de conversa que transforma. E quando você escreve, você começa a registrar essa nova mentalidade na sua alma. Isso é desenvolvimento pessoal com raiz, não só com discurso bonito. E se você quer continuar nessa jornada, aprofundar ainda mais sua mente inquebrável, então já sabe o que fazer. Se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho para não perder nada e comenta aí: eu escolho assumir o controle da minha mente. Só para selar esse compromisso com você mesmo e com Deus. E olha, no próximo vídeo, a gente vai mergulhar ainda mais fundo em como transformar pensamento em realidade. Te espero lá, porque quem está em movimento nunca volta para o mesmo lugar. Bora prosperar com propósito.